Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, a proposta do vídeo é contar um pouco sobre essa experiência que eu vivi durante um ano na Alemanha, no período de 2011 a 2012. Eu gostaria muito de compartilhar um pouco da minha vida com vocês, um pouco de uma das fases muito importantes da minha vida. E não apenas com vocês, mas também para dividir com os meus filhos futuramente, porque a gente vai esquecendo de muita coisa e eu queria poder relatar tudo que eu me lembro hoje, né, neste vídeo, para poder então eu mostrar futuramente para minha família, os amigos, quem tá me conhecendo agora, quem irá me conhecer futuramente. Então eu queria deixar registrado de como que eu fui parar na Alemanha, como que, né, que foi morar lá um ano, o que aconteceu, o que eu fazia, os custos, as curiosidades, enfim, gente, dividir tudo isso com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like pra mim se tu gosta desse tipo de vídeo. Comenta aqui abaixo o que tu achou, se tu tem alguma curiosidade a respeito disso. Eu vou estar trazendo então outros vídeos falando a respeito e respondendo, então, tirando a dúvida de cada um de vocês, tá? É isso, gente. Um bom vídeo. Um beijo. Vamos começar desde o princípio. Fernanda, como é que surgiu a ideia de parar na Alemanha? Tipo, de ir pra Alemanha? Bom, gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu estudei técnico em agropecuária numa escola agrícola. E nessa escola, na parte técnica, nós tínhamos que fazer a apresentação de estágios. E então você concluía o curso e você fazia o estágio e você tinha que apresentar para os alunos então que estavam ainda cursando. E numa dessas apresentações, um ex-aluno foi para a Alemanha. E ele apresentou então um estágio pra gente, falando sobre a Alemanha, o período que ele viveu lá. E eu me lembro que eu fiquei tão maravilhada com tudo aquilo. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei meio nostálgica, sabe? Eu me lembro que acabou a apresentação e a gente almoçava na escola agrícola, né? E eu me lembro que eu fui pro almoço pensando naquilo. E eu fui pra casa pensando naquilo. E eu dizia, meu, imagina que massa, né? Tu fazer o teu curso e tu te aperfeiçoar em outro país. Aí, passou-se o tempo, eu concluí os estudos, fiz o meu estágio e fui trabalhar numa clínica veterinária. Ali, um beijo pra você. E eu comecei a trabalhar lá e, de novo, voltou essa coisa de ir pra Alemanha. Porque amigos nossos tinham ido e uma amiga minha foi num ano antes de eu ir. E eu comecei a conversar com ela. Quando ela disse que eu tô indo pra Alemanha, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso saber de tudo. E eu me lembro que a gente se falava muito, a gente se falava direto. A gente foi se falando quase um ano inteiro, porque acaba que quando você sai do país, você automaticamente fica meio carente. Então, eu fiquei esse um ano inteiro conversando com elas e como eu era muito curiosa, eu queria saber tudo. O que eles faziam, o que eles comiam, o preço das coisas, se era bonito, o que valia a pena, o que não valia. E eu tava cada vez mais admirada com tudo e acreditando que era possível. Eu comecei a pesquisar sobre a Alemanha, peguei a ficha de inscrição e eu fui analisar as coisas que precisavam então para ir para lá. Aí eu pesquisei valores, documentação, enfim, eu olhei que tudo era possível. Na época de 2011 eu ganhava um salário mínimo, salário comercial acho que era, e eu me lembro que tudo que eu ganhava na clínica eu juntava então para poder pagar a viagem. E eu cheguei na minha mãe e disse assim, mãe, eu vou pra Alemanha. E daí ela disse, tá louca, guria? Que história é essa? Não, eu vou pra Alemanha. Eu andei pesquisando, eu tenho umas amigas que estão fazendo técnico lá, estão se aperfeiçoando, estão amando lá. E eu andei pesquisando todos os requisitos que precisam, eu consigo, eu vou conseguir pagar, enfim. E daí ela ficou assim, tá, mas como assim? Tá, mas e quando é que vai? Ela, na verdade, ela duvidou de mim, né? Ela achou que isso era uma piada. Aí, a minha mãe na época, ela era cobradora de ônibus.
E ela era um crânio em devolver troco, pegar troco, enfim, tinha que ser rápida ali pra receber, né, e devolver o troco, então, pro passageiro. E numa dessas, um senhor deu umas moedas pra ela lá e no vucu-vucu, ela contou rapidinho as moedas e o cara passou. E eu já tinha falado pra ela que eu ia pra Alemanha. E daí, quando chegou em casa, ela sempre contava de novo, né, o dinheiro. Eu não sei se ela vai lembrar dessa história, mas acho que ela vai. Ela sempre contava, então, o dinheiro, né, porque tinha que fechar ali o valor de passagens com o valor de passagens que ela tinha vendido, né. Então ela foi contar o valor e ela viu uma moeda muito brilhosa, muito dourada. E pensou, putz, mas o cara me deu uma moeda que nem é do Brasil. Pensou, putz, o cara me deu uma moeda que nem sei do que é. Aí, eu não me lembro na época se ela perguntou pra alguém, não sei. Eu só sei que ela disse assim, tu vai pra Alemanha. E daí eu falei, como assim, mãe? E ela veio assim, tu vai. Olha que coincidência. O cara me pagou um monte de moeda e uma das moedas que ele me deu era 10 cents, que é a moeda europeia, né? Aí ela me deu essa moeda que ela disse que era pra dar sorte. E quando ela falou isso, eu disse, cara, eu vou pra Alemanha. Tá certo, eu vou pra Alemanha. Aí eu comecei a mandar a papelada, eu fiz meu passaporte. E detalhe, eu namorava o Gilvan, nós íamos fazer 4 anos juntos. E nós já tava namorando fixo, tudo. Só que eu morava em São Leopoldo e ele morava em Arroio do Tigre. Aí, que é onde nós moramos hoje, né? Eu dizia pra ele, amor, vamos pra Alemanha? E ele, tu tá louca? Como assim? E daí o Gilvan tinha uns terneiros e tinha briga de terneiro. Na época ele trabalhava na agropecuária da família. Então ele tava, não, mas eu tenho meu emprego aqui e tal, eu acabei meu técnico há pouco tempo, eu tô trabalhando muito e eu tenho os meus bichos, que ele tinha muita terneirada, e não, eu tenho meus terneiros, tô criando pra vender, né? E ele tinha uma moto também. Eu disse, não, mas vamos pra Alemanha porque a gente vai poder crescer mais e tal, tu pode adquirir mais conhecimento. Enfim, se tu não vai, eu vou. Aí ele foi se decidindo e foi pensando melhor a respeito. Eu já tinha tudo planejado, eu já tinha visto documentação, tudo, enfim, tava tudo pronto. Era só ele se decidir, não, então vamos. Aí tinha uma prova. Nesse meio tempo, tinha uma prova. Eu sempre soube que tinha uma prova e que eu dependia dela pra passar ou não, né? E eu nunca passou pela minha cabeça de que eu não ia passar. Eu dizia pra todo mundo, eu vou para a Alemanha. E as pessoas diziam, nossa, mas que legal e tal. E detalhe, né, gente? Eu nem sabia se eu ia pra Alemanha de verdade. Mas assim, como eu sabia que era possível o dinheiro, a documentação, o passaporte, então na minha cabeça o passar era só um detalhe. E daí nisso eu comecei a fazer curso de alemão. Então eu fiz ali, se eu não me engano foi um ano e pouco de alemão. E, gente, era terrível. Aquelas aulas eram terrível. Porque assim, eu não entendia nada. A professora era um amor, mas eu não entendia nada. O pessoal era super, bem mais velho que eu. Eu era muito novinha. Na época eu tinha 20. Na época eu tinha 20 anos. E eu não entendia nada. Foi muito difícil de eu pegar o ich, o mich. E, nossa, era muito complicado. Eu falava tudo errado. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou ir pra essa cidade se eu não sei falar nada? Enfim, eu vou igual. Aí aconteceu, então, a tal da prova, que foi em Juí. Então agora vem a parte que eu explico pra vocês como que eu fui parar, então, na Alemanha. Bom, gente, eu fui pra Alemanha através da Doila de Juí. A Doila é uma entidade filantrópica que ela é sem fins lucrativos e ela tem como objetivo unir os países, né, Brasil e Alemanha, e desenvolver, então, melhor a cultura alemã, que a gente tem muito disso no Brasil, né, a gente tem muita colonização alemã. Inclusive, a minha cidade, São Leopoldo, ela é berço da colonização alemã, tá? Então é a primeira cidade do Brasil que recebeu, então, os primeiros alemães, então, no país. Eu tenho muito orgulho disso. Então o objetivo, né, da Doila e Nürnberg, né, na Alemanha,
resgatar essa cultura no Brasil, né, essa cultura alemã no Brasil, e desenvolver então as regiões. Tanto a gente levando conhecimento para a Alemanha, quanto a gente trazendo conhecimento da Alemanha e botando em prática, então, aqui, né, nas propriedades do Brasil. A Doyle, então, ela é mantida por 22 instituições de diversos segmentos, então, da região de Juí, tá? Então, gente, é basicamente isso. Para poder ir para a Alemanha, você tem que ter de 18 a 28 anos e precisava saber falar em alemão e ter carteira de habilitação e ter conhecimento, então, na parte pecuária ou agrícola, né? E como eu já era formada na parte agropecuária, então, pra mim, isso já era ok. O fato da idade também, ok. A língua tava ali, eu sabia quase nada, mas a minha vontade de ir era muito maior do que saber falar a língua. E o que eu não tinha era a carteira. Então eu tive que fazer a carteira e, gente, eu ficava tão nervosa que eu rodei 3 vezes e na 4ª vez eu passei. Então eu fiquei tão nervosa na época que eu não conseguia passar. Claro, porque na minha cabeça eu sabia que eu só ia se eu tivesse a carteira. Enfim, fiz a carteira, paguei 500 vezes para refazer e na 4ª vez, então, eu passei na autoescola. Aí, passando na autoescola, eu obtive a minha carteira, então tava com toda a documentação pronta para poder viajar. E o Gilvan também deu um jeito com os bichos, tudo. Nós juntamos uma grana, eu trabalhei então na clínica todo o período. Fizemos a prova. Na minha época, tá? Como já faz 6 anos, eu acredito que algumas coisas, ou várias coisas, já devem ter mudado, tá? Por isso que eu aconselho vocês, se você tiver interesse de ir pra Alemanha, acessar o site da Doyle de Juí. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Gente, não é um patrocínio isso daqui, tá? Eu tô falando de coração o que eu vivi, tá? O que eu, Fernanda, aprendi indo pra lá e que eu fui em busca sozinha. Tipo, ninguém me pagou pra ir, ninguém me pagou pra fazer esse vídeo. Então, assim, eu tô falando o que realmente eu quero que os meus filhos saibam de mim, o que realmente aconteceu comigo, tá? E vocês podem entrar em contato com eles e ver como é que funciona hoje, tá? Mas na época a gente fez uma prova e depois a gente fez uma pequena entrevista em alemão com os responsáveis, então, da Doyle. E alguns dias depois, eles deram a resposta. E, gente, eu tava na clínica aquele dia. Eu me lembro que tava eu e minha amiga, que trabalhava comigo na época, e nós tava com o coração na mão, porque eu dizia pra todo mundo que eu ia, e eu sentia aquele medo de que talvez eu não tivesse passado. E, gente, quando eu liguei a primeira vez, estava ocupado. E eu liguei de novo, e ela disse: "Você é a Fernanda Albuquerque?" "Ah, sim, você foi aprovada." Meu Deus. Gente, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionada, porque tudo que eu tinha feito, todo aquele ano, juntando dinheiro, não fazendo nada, não indo pra lugar nenhum, falando pra todo mundo que eu ia pra Alemanha, enfim, tinha se concretizado. E, meu Deus, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito maravilhada com tudo. E eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe que eu tinha passado. Falei pra minha mãe e meu pai que eu tinha passado na prova e que, sim, eu ia pra Alemanha. E, nossa, eles ficaram muito felizes por mim, porque eles jamais imaginavam, né, que a filha deles, a única menininha da família, ia morar fora do país, né? E, gente, foi muito legal. Todos esses últimos meses, até a preparação, me despedindo do povo, me despedindo dos meus amigos, comprando as coisas pra levar, organizando tudo. Ai, foi muito legal. Eu adoro viajar, eu amo essa coisa de organizar tudo, enfim. Bom, gente, e chegou então o dia da viagem. Eu não me lembro exatamente se foi no dia 9 ou no dia 10 de agosto. E chegou um grande dia, então. Eu me lembro que nós saímos de madrugada, pegamos o trem pra ir pra aeroporto. Eu fui com toda a minha família, só o meu irmão que não pôde ir junto, porque ele tava trabalhando e ele não conseguiu dispensa. Trem até o aeroporto, eu me lembro que era 5 horas da manhã, uma coisa assim. Eu me lembro que a gente acordou super cedo, tava tudo pronto, a mala era enorme.
E, gente, foi muito legal, foi bem emocionante. E chegou, então, o grande dia de ir para a Alemanha. Então foi assim que surgiu a ideia, então, de ir para a Alemanha, de passar um ano lá, estudando, aprendendo, aperfeiçoando, então, o nosso técnico, porque nós iríamos, então, trabalhar, né, dar seguimento o nosso técnico em agropecuária em outro país. Então, gente, esse foi o princípio, como tudo começou, e continua assistindo os vídeos que eu te conto um pouco mais sobre essa história.